Penso e acontece. O poder de transformar as suas ideias em realidade. De Bob Proctor e Greg S. Ride. Capítulo 1. A mentira da sorte. Homens bem-sucedidos tornam-se bem-sucedidos somente porque adquirem o hábito de pensar como tais. Napoleon Hill. O mundo está repleto de indivíduos que magicamente parecem atrair o sucesso. Parece que a oportunidade aparece subitamente e os encontra, sem precisar que procurem por ela. São os Carnegies e os Fords de ontem, e os Trumps e os Gateses de hoje. Algumas pessoas acreditam que este tipo de sucesso é sorte. Mas a verdade é que cada indivíduo que criou o sucesso em uma base repetida seguiu um padrão de fazer as coisas certas na ordem certa. O sucesso deixa vestígios, e quando estudamos esses empreendedores em série, podemos recuar e identificar os padrões que habitualmente aplicaram para cada um. Napoleon Hill já abordou este assunto com Andrew Carnegie quando ele perguntou: não é verdade que o sucesso é frequentemente o resultado da sorte? Os pensamentos de Carnegie sobre o assunto eram caracteristicamente diretos. Se você analisar a minha definição de sucesso, verá que não há elemento de sorte nela. Um homem pode, e às vezes os homens o fazem, ter oportunidades por simples chance ou sorte, mas costumam sair fora dessas oportunidades na primeira oposição que acontece. Ou seja, as oportunidades podem se apresentar de forma aleatória e sem razão aparente, mas o sucesso não pode ser alcançado somente agarrando uma oportunidade. Devem-se seguir certos princípios de forma habitual a fim de criar sucesso a partir dessas oportunidades. Carnegie era com certeza seu próprio caso em questão. O dono de indústria, magnata do aço, investidor, vendedor e estudioso, sabia que seu extraordinário sucesso não era devido à sorte, mas sim à sua aplicação consistente do mesmo conjunto de princípios de sucesso para cada nova oportunidade que surgia. Trey Urban também reconhece que estar no lugar certo, quando a oportunidade se apresenta, é uma vantagem. Mas, como Carnegie, não é este tipo particular de sorte que acredita ao seu sucesso. É a habilidade de identificar esta oportunidade, agir sobre ela e aplicar certos princípios a fim de maximizá-la. Ele esteve nos bastidores de algumas empresas incríveis, incluindo a JetBlue Airways, OneSky e Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Dentre as suas realizações mais notáveis, no entanto, foi a fundação do site de descontos em viagens Priceline.com. Reflita sobre os sucessos de Trey e um padrão torna-se prontamente aparente. Encontrando oportunidades, fazendo o que você ama. Quando perguntado sobre o fator determinante na busca de qualquer empenho profissional, Trey diz que o dinheiro nunca foi uma consideração para ele. Nunca fui atrás de dinheiro. Eu busquei oportunidades. Sempre fiz o que gostei e houve momentos em que percebi que não estava fazendo o que eu gostava e mudei algumas mudanças na vida quando isso aconteceu. Os antecedentes de Trey no setor aéreo não limitaram as oportunidades que ele explorou e aproveitou. Estar envolvido na fundação da Priceline proporcionou-lhe uma oportunidade única de ultrapassar sua zona de conforto e expandir seus horizontes. Embora ainda tivesse raízes no mundo da indústria aérea que lhe era familiar, sua singularidade e força vieram do fato de que era baseado na internet, um conceito relativamente novo na época. Foi o ponto zero da bolha da internet. Jay Walker teve uma ideia para trazer o comércio para o seu lado. Na época eu tinha uma empresa de consultoria e tive a oportunidade de trabalhar com Jay. Meu conhecimento era no ramo da aviação
Então, basicamente, construímos a Priceline como o comércio direcionado ao comprador, indo às companhias aéreas para ver como poderíamos conseguir bons preços. Foi uma época em que as pessoas olhavam na internet e diziam: isso vai mudar o mundo. Seu empreendimento provou fazer exatamente isto. Partimos de uma ideia, que era vender passagens aéreas até o seu pico, onde vendemos 30 mil passagens por dia. Estávamos impactando significativamente a ocupação das companhias aéreas, que eram nossos principais clientes. Algumas não participaram inicialmente. Nós começamos com 2 companhias aéreas e depois de passar uma tonelada de negócios a eles, outras participaram. Embora a Priceline se concentrasse inicialmente no setor de companhias aéreas, um setor em que Trey contribuiu com seu conhecimento, experiência e relacionamentos, a empresa acabou se expandindo para o setor de hotéis, mas ainda manteve seu foco principal no setor de viagens, permitindo obter conhecimento e habilidades em novas áreas e, fiel ao seu padrão, encontrar e atuar sobre novas oportunidades nessas áreas. Como muitas vezes acontece quando uma ideia nova é apresentada ao mundo, as pessoas inicialmente pensaram que Trey e sua equipe estavam loucos. Mas ele podia reconhecer a oportunidade e o fato de que era o momento certo. Eles tiveram uma visão. Entregaram essa visão com articulação e entusiasmo. E seu entusiasmo e crença provaram ser contagiosos. Logo, as pessoas quiseram seguir sua energia. Há casos na vida e pessoas inteligentes que nunca conseguiram encontrar a oportunidade certa. Eu acho que parte disso é que se você faz o que gosta, é mais provável de acontecer do que se você perder o estímulo do que o faz ir ao trabalho todos os dias. Esforçar-se em um trabalho que você odeia não permitirá que nenhuma oportunidade espetacular bata à sua porta. Principalmente porque você está muito preocupado com a sua insatisfação para poder vê-la. Mas quando, como Trey, você tiver paixão e um interesse genuíno por seu negócio, as oportunidades de que você precisa aparecerão para você. De uma maneira que pode parecer sorte, mas é de fato a ordem natural do universo. Trabalhe seus pontos fortes. Contrate seus pontos fracos. O que faz uma ideia ou pensamento mais bem-sucedido do que outro? A ideia em si, a sua execução ou uma combinação de ambas? A experiência de Trey sugere que é algo diferente. Eu diria que tive muitas ideias na minha vida, algumas das quais eu executei bem e outras não. O que eu aprendi é que a melhor ideia é aquela que cresce com a participação de outras pessoas. Porque você começa com uma ideia e a capacidade de executá-la por si só é sempre limitada. Então, cerque-se de pessoas em que você confie para resolver os 90% que são realmente uma boa ideia e pegue os 10% que precisam de algum trabalho e avance em uma direção diferente. Você precisa de pessoas para ajudá-lo a resolver qual porcentagem é boa ou ruim. Ou seja, não se apaixone profundamente por sua ideia original, que você se torna inflexível. Esteja aberto a melhorias e sugestões. Inúmeras ideias potencialmente fantásticas foram tão embaladas e protegidas por seus geradores devido ao medo de serem alteradas além do reconhecimento de que nunca viram a luz do dia. Considere a possibilidade de que a sua ideia pode ter tantos pontos fortes quanto fracos. Então, reúna a coragem para cercar-se de pessoas que dizem o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Trey conhece seus pontos fracos, então ele faz questão de se cercar de pessoas que o complementam e equilibram. Como resultado, ele se torna mais forte. Contrate sempre pessoas melhores que você. Às vezes é difícil de fazer, mas é sempre um objetivo que vale a pena. Trabalhei para companhias grandes e pequenas e você encontrará pessoas que se definem por si mesmas porque têm medo de contratar pessoas que vão superá-las. Essas pessoas raramente acabam brilhando,
são as pessoas que podem canalizar o gênio dos outros à sua volta, que acabam fazendo as coisas acontecerem. Ele se refere a essa estratégia como trabalhando seus pontos fortes e contratando seus pontos fracos. E é um dos segredos de seus sucessos múltiplos. Napoleon Hill definiu um gênio como aquele que tomou total posse de sua própria mente e a dirigiu para objetivos de sua própria escolha, sem permitir influências externas para desanimá-lo ou enganá-lo. Conhecendo seu objetivo e buscando participantes que possam ajudá-lo a melhorar sua ideia ou plano, Trey criou um modelo de sucesso baseado no benefício mútuo que ele pode reproduzir repetidamente. Há muitas pessoas por aí que estão prontas, dispostas e capazes de ajudá-lo a executar seus pensamentos e ideias e torná-los sua realidade. Contando com a ajuda dessas pessoas, você está dando a elas uma chance de revelar seus pontos fortes e de participarem da sua oportunidade e do seu eventual sucesso. E quando você ajuda alguém a escalar uma montanha, você também está subindo mais alto. Sucesso gera sucesso. Como qualquer um que o tenha alcançado vai lhe dizer, o sucesso não pode ser atribuído à sorte. Aqueles que desfrutam de múltiplos sucessos seguem um padrão comum. Sabem o que amam fazer e usam sua experiência e perícia para gerar novas ideias e negócios. Seu sucesso não é um jogo de acaso em que eles desafiam as probabilidades, e sim a implementação intencional de princípios de sucesso que foram empregados por lendários líderes de pensamento ao longo dos tempos. Quando você aplicar estes princípios comprovados, o sucesso inevitavelmente gerará sucesso. Aprender a reconhecer a oportunidade quando ela bate à porta, como os fundadores fizeram quando tiveram a oportunidade de participar da fundação da Priceline, é uma chave essencial para conseguir o sucesso. A verdadeira marca do sucesso não está na oportunidade, mas sim no que você faz com esta oportunidade. Ela está batendo sempre à porta. Comece a fazer as coisas certas, na ordem certa, e você começará a ouvir. Capítulo 2. Superando os obstáculos para a ação. A ação é a medida real da inteligência. Napoleon Hill. Quando Napoleon Hill disse, penso e acontece, ele estava esclarecendo o fato de que qualquer um que já recebeu alguma coisa que queria, começou pensando nisso. Sendo assim, por que algumas pessoas agem sobre suas ideias, enquanto outras não? Por que os pensamentos são simplesmente formas de passar o tempo ocioso para alguns, enquanto que para outros são as sementes da extraordinária realização? O Dr. Srini Pillay, professor clínico assistente de psiquiatria na Universidade de Medicina de Harvard, tem uma perspectiva única e valiosa sobre esta questão. O Dr. Pillay é um pesquisador de imagem cerebral que tem estudado o cérebro por mais de 17 anos em um laboratório no Hospital de McLean, o maior hospital psiquiátrico de Harvard, eleito consistentemente um dos 3 principais hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, onde também atuou como diretor do Programa Ambulatorial de Transtornos de Ansiedade. Como resultado de seu extenso tempo gasto em trabalho clínico e pesquisa, o Dr. Pillay também iniciou uma empresa chamada Grupo Neurobusiness, a primeira organização do gênero que ajuda as pessoas, tanto no mundo corporativo quanto fora, a superar obstáculos psicológicos e a perceber o seu maior potencial, usando métodos orientados para o cérebro, comprovados por pesquisa. Esta companhia sensacional foi eleita uma das 20 melhores condutoras no desenvolvimento de liderança no mundo em 2013 pela Training Industry.
Além de ser extremamente qualificado para falar sobre o cérebro de um ponto de vista profissional, Srini também é um testemunho vivo do fato de que os pensamentos se tornam realidade e um especialista, dada sua experiência pessoal, em superar os obstáculos que podem impedir o processo. Exemplo disto. Quando perguntado sobre como ele chegou a Harvard, Srini respondeu com naturalidade: "Eu liguei para eles." Acontece que foi exatamente o que ele fez. Quando percebeu que queria ir para Harvard, ele realmente pegou o telefone e ligou. Após perguntar pelo diretor de Harvard, e então pelo reitor, antes de finalmente entrar em contato com o chefe do departamento de psiquiatria, enviou seu currículo vitae, foi entrevistado por telefone e 2 semanas depois recebeu uma ligação informando que estava dentro. O resto é história. Agora deve-se dizer o que Srini tinha feito especificamente bem antes de dar esse telefonema. Já era um dos melhores alunos de medicina, pianista, poeta e atleta. Mas como ele salientou, havia provavelmente muitas outras pessoas com credenciais similares. A diferença foi que, assim que teve esse pensamento, ele agiu. Ele explicou que, do ponto de vista biológico, para que ocorra uma ação, a ação cerebral ou córtex motor deve ser ativada. Para passar da ideia ou pensamento à ação, você deve estar engajado ao pensamento, o bastante para torná-lo uma prioridade. Seu compromisso veio ao reconhecer que ele simplesmente não suportava a situação em que estava e que precisava sair. Quando ele reconheceu por completo que realmente precisava escolher onde iria fazer sua residência em psiquiatria, a positividade de fazer essa mudança compensou o fato de estar preso na mesma situação antiga na África do Sul. Tanto assim que seu cérebro simplesmente o levou a ligar e a deixar o país. Este tipo de situação, na qual você conscientemente diz para o seu cérebro por que a circunstância atual não é boa e o futuro é muito mais desejável, permite que você faça um acordo com ele para mudar. Na verdade, os estudos mostram que esse tipo de prós do futuro e contras do agora, o que ele chama de pesar a ação, ativa o córtex frontal esquerdo e aumenta seu compromisso de mudança e as chances de você não voltar ao que estava fazendo. Pessoas bem-sucedidas, para quem os pensamentos se tornam ações, sempre pesam a ação. E aqueles que não o fazem têm dificuldade em convencer seus cérebros a agir. No entanto, a pergunta permanece: por que algumas pessoas agem sobre seus pensamentos, enquanto outras não? Conforme a pesquisa de Srini demonstrou, existem de fato alguns obstáculos que podem interferir na evolução do pensamento para a realidade. A boa notícia é que, para cada um desses obstáculos, há também um método facilmente aplicado para superá-los. Comece pelo fim. Para começar, Srini apontou um sutra antigo, truísmo, de os Yoga Sutras de Patanjali, que afirma que o desejo e a sua realização são contínuos, separados apenas pelo tempo e lugar. De acordo com Srini, para reduzir a distância entre os dois, simplesmente temos que nutrir as condições certas em nossos cérebros para agir. Uma das principais razões pelas quais alguns não agem sobre seus pensamentos é que eles negligenciam para mudar seu entendimento no objetivo mental desde o início. No momento em que uma pessoa bem-sucedida tem um desejo, ela começará a se comportar como uma pessoa que já realizou esse desejo. Por exemplo, pessoas bem-sucedidas que desejam ser bilionárias começarão a pensar como se já possuíssem os bilhões reais muito antes. Se você quer se tornar um médico ou um dançarino, você tem que pensar, sentir e trabalhar como um.
antes de se tornar um. É a única maneira de chegar lá. De acordo com Zrim, há muita ciência do cérebro para atestar esta perspectiva. Neurologicamente falando, os pensamentos são impulsos ou padrões elétricos no cérebro. Nós os experimentamos em palavras ou imagens, mas são simplesmente elétrons que fluem em um circuito. Este circuito do pensamento deve se conectar ao fazer, ou ao circuito de ação, para que os pensamentos se tornem realidade. Ele faz isso com mais facilidade se nos imaginarmos já no objetivo, porque efetivamente nossa imaginação programa o GPS do cérebro com um destino. Quando isso acontece, o cérebro então mapeará a rota para este destino. Por que então muitas pessoas se imaginam em um cruzeiro, mas nunca conseguem viver isso? Ou imaginam estar apaixonados pela pessoa perfeita, mas nunca conhecem ninguém? Ou sonham com um dia em que podem perder peso e nunca conseguem? Segundo Zrim, é porque existe uma maneira correta e errada de empregar a imaginação a serviço de um objetivo. Pense em atletas experientes, disse ele. Os cientistas estudaram seus cérebros e sua psicologia há anos e descobriram algumas coisas incríveis. Quando as pessoas se imaginam levantando pesos mais pesados, elas conseguem. Quando elas se imaginam nadando, aumentam a flexibilidade das articulações. Os exemplos não têm fim, mas há uma fórmula para imaginar. As pessoas que agem usam esta fórmula, enquanto outras desistem de forma prematura porque perdem a confiança. Atletas experientes raramente perdem a confiança, e isso é devido ao imaginário que eles aprendem a usar. 2 tipos de imaginário são os melhores para aumentar a confiança desde o início. Imaginando a superação da adversidade, ou seu avanço, e imaginando executar sua ação mais temida. Por exemplo, o saque no tênis ou uma tacada no golfe, impecavelmente. Não é a imagem de segurar o troféu no final o que aumenta a confiança, mas a imagem do progresso, de ganhar de virada. Algumas pessoas, depois de ganhar confiança, ficam ansiosas quando começam a imaginar que estão em direção a seus objetivos. Então elas param de imaginar prematuramente. Estudos mostram que a imagem real faz a diferença. Quando você imagina na primeira pessoa, ativa o cérebro com mais força, mas também causa mais ansiedade. Para lidar com essa ansiedade, Zrim sugere mudar para uma perspectiva de terceira pessoa, em que é possível observar uma imagem real, distanciada de si mesmo, na situação. Imagine, por exemplo, campeões de atletismo. Eles, ao se imaginar na terceira pessoa, se verão alinhados na linha de partida ou correndo na pista, ou ainda alcançando a linha de chegada primeiro. Na primeira pessoa, eles vão apenas imaginar a pista na frente deles. Ambos os tipos de imaginário são excelentes para o seu cérebro. Começar em terceira pessoa e em seguida mudar para a primeira pessoa pode ajudar a reduzir a ansiedade. Entretanto, Zrim adverte que nada disso importa se você realmente não acreditar no seu objetivo. Quando você acredita em sua imagem e pensamento, seu cérebro tentará desenvolver uma resposta a ela. Por exemplo, se eu pedir que você imagine que está girando a sua mão em 20 graus, o centro de ação do seu cérebro disparará como se estivesse realmente fazendo isso. Mas se eu pedir que você imagine girar 270 graus, seu cérebro simplesmente ficaria estacionado. Nenhuma ativação, nenhuma ação. É porque o seu cérebro não acredita que isto seja possível. Quando você não acredita que algo é possível, seu cérebro não desperdiça seu tempo tentando. É por isso que a missão da minha vida é expor às pessoas a ciência do que é possível, de todas as formas que eu puder.
A conclusão? Aqueles que agem se atrevem a imaginar, e eles imaginam de uma maneira muito específica. Perca suas ilusões. A procrastinação é outra barreira comum na trajetória do pensamento à realidade. Srinivas explicou que, na verdade, existem vários tipos de procrastinação: entusiasmo, evasão e indecisão. E cada uma pode ser útil ou prejudicial. Os procrastinadores do entusiasmo esperam até o último minuto para fazer as coisas porque gostam da correria de última hora. Isso pode ajudá-lo quando você precisa de pressão, mas pode prejudicá-lo a longo prazo. Você está, basicamente, obtendo um elevado estresse e, embora você possa gostar, seu coração e cérebro não aguentam tanto. Os procrastinadores de evasão evitam a tarefa em questão porque não aguentam fazê-la. Isso pode ser bom se eles realmente não precisarem fazer, mas se a fizerem, torna-se problemático. Se você tem que ter uma conversa difícil com seu cônjuge, por exemplo, adiar isso só pode piorar as coisas. Já os procrastinadores indecisos não conseguem descobrir o caminho a seguir para uma ação. Então eles simplesmente não decidem, pensando que, ao não decidir, talvez nunca tenham que agir. Isso pode ajudar se você não tiver que decidir. Mas e se você tiver? Alguém em um relacionamento de longo prazo que hesita infinitamente a decisão de se casar, por exemplo, corre o risco de terminar sozinho. Para ajudar a reduzir a distância entre um pensamento e sua manifestação, você deve saber qual tipo de procrastinação está no seu caminho e encontrar uma maneira diferente de obter o benefício que você experimenta ao procrastinar. Se você é um procrastinador do entusiasmo, encontre uma maneira menos prejudicial de obter o êxtase, como a meditação. Em essência, você deve substituir o que ativa o centro de recompensas do cérebro para que a recompensa da procrastinação seja vencida. Subjacentes a todos esses diferentes tipos de procrastinação estão o que Srinivas chama de nossas estimadas ilusões. Uma delas, talvez a mais perigosa, é o perfeccionismo. As pessoas veem o perfeccionismo como o padrão de ouro dos campeões, o segredo por trás de todas as conquistas superiores. Não é. Na verdade, ele acredita que o perfeccionismo pode realmente atrasar o cérebro. Um exemplo extremo é o do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, em que as pessoas ficam presas em suas obsessões e não conseguem prosseguir até estarem 100% seguras. No entanto, mesmo um perfeccionismo leve pode inibir seriamente o crescimento e o sucesso. Se houvesse uma coisa que eu pediria para as pessoas perderem para permitir que os pensamentos se tornassem as coisas que são, diz Srinivas, seria o perfeccionismo. Nós realmente precisamos entender mais profundamente que os campeões e as pessoas bem-sucedidas são assim porque não estão presos em seu perfeccionismo. Além de ser ótimo, eles também se recuperam mais rapidamente. Se você é alguém que sai do trilho ao tentar perder peso, então você pode parar de tentar completamente, em vez de acabar com seu objetivo, ou mudá-lo. Se você falhar ao alcançar seu objetivo, redirecione. A recuperação envolve aprender rápido, perdoar a si mesmo e seguir em frente. Se você quer que seus pensamentos se tornem realidade, concentre-se em aprender a arte da recuperação. É tão importante quanto excelente. O perfeccionismo é uma ilusão que o atrasará e impedirá que você alcance o seu objetivo. Quando você se perceber sendo perfeccionista, pergunte-se se você está usando tempo suficiente na prática da recuperação.
O fator medo. Por mais de 17 anos, Srini estudou o medo no cérebro. Ele também viu centenas de pessoas para quem o medo tem sido um sério obstáculo para a realização e a felicidade. As pessoas pensam que é tudo controle do pensamento, e não é. O fato é que, se estamos estressados e com medo, nossos pensamentos estarão fora de nosso controle e nunca se tornarão realidade. O estresse refere-se ao distúrbio da atividade cerebral coordenada que ocorre quando, por exemplo, você teve uma briga com seu cônjuge ou abriu sua caixa de entrada e deu de cara com pedidos e demandas impossíveis. As pessoas com quem isso acontece frequentemente fazem um acordo oculto com elas mesmas de que seu objetivo é simplesmente superar o dia. Elas até se convencem de que não têm pensamentos sobre o sucesso, ou, se o têm, não têm interesse em que esses pensamentos se tornem realidade. Se você tem esse estresse, e então tem que passar por uma avaliação de desempenho, ou visitar seus sogros, ou encontrar amigos em um restaurante enquanto estiver em uma dieta, nenhuma redefinição ou reorientação o levará ao seu objetivo. De fato, tentar controlar seus pensamentos só piora as coisas. Então, o que você faz? Uma opção eficaz é praticar o que os cientistas chamam de introspecção emocional e o que os médicos chamam de atenção plena, mindfulness. Simplificando, isso envolve colocar sua atenção em sua respiração e permitir que seus pensamentos sejam apenas a eletricidade que são, sem atribuir significado a eles. Faça isso por 20 minutos, 2 vezes ao dia, e você poderá realmente mudar a maneira como os neurônios conversam uns com os outros em seu cérebro, tornando-o muito mais propenso a cooperar na conversão de seus pensamentos em realidade. Outra opção é enfrentar o estresse. A chave aqui é transformar sua sensação de estresse, de algo vago, esmagador e assustador, em algo concreto e controlável. Perceba exatamente o que está estressando você. Escreva cada item em um papel até que esvazie sua cabeça e não consiga pensar em nada mais. Pegue uma ou 2 destas coisas, se puder, e então tente controlar seus pensamentos, redefinindo ou reorientando. Uma vez que você o fizer, seus pensamentos poderão ser controlados, o suficiente para reduzir sua ansiedade e reduzir a ativação em sua amígdala, ou o centro de ansiedade do cérebro, e então se tornarão realidade. Você também precisa ter certeza de que está articulando seus pensamentos de forma a possibilitar que o seu cérebro atue sobre eles. Como diz Srini, precisamos pensar nos pensamentos como blocos de construção. Eles precisam ser de forma e tamanho certos para que possamos transformá-los no que queremos. Ele continua explicando que um pensamento, quando ocorre no início, é realmente uma intenção, e que existem 2 tipos de intenções no cérebro: intenções de objetivo e intenções de execução. Intenções de objetivo são amplas. Eu quero perder peso, ou eu quero ficar rico. Estes são excelentes pontos de partida, mas muitas vezes são muito grandes ou inespecíficos para que o cérebro faça qualquer coisa com eles. Você deve convertê-los em intenções de execução, para que seu cérebro os transforme em realidade. Em vez de uma intenção geral de perder peso, por exemplo, enquadre o pensamento em termos específicos e direcionados, como: quero perder 2,5 kg este mês, indo à academia na segunda e sexta-feira, todas as semanas, às 8 horas da manhã. Quando você surge com pensamentos como este, eles se tornam incríveis blocos de construção para os seus objetivos, e o cérebro se torna muito mais cooperativo. Muitos estudos
já comprovaram que as intenções de execução são superiores às intenções de objetivo, aumentando as chances de os pensamentos se tornarem realidade, especialmente se você fala sério e não apenas diz. Uma forma de dar mais força às suas intenções é transferir os pensamentos de uma lista de tarefas para o seu calendário, com um lembrete. O cérebro tem muito o que fazer em qualquer dia. Ajudando-o desta forma, realmente fará com que ele lhe atenda e queira ajudá-lo a atingir seus objetivos. Pule este circuito. Se você achar que, apesar de todos os seus esforços, seus pensamentos ainda não estão fazendo progresso, pode ser que a sua mente tenha obtido exatamente o hábito oposto, presa em um circuito que a mantém em uma rotina de não realização. Um renomado estudo realizado há muitos anos ilustra este fenômeno. Nele, um grupo de psicólogos se reuniu para observar o comportamento de crianças e notou algo estranho. Quando as crianças estavam em seus berços, elas brincavam com seus brinquedos e depois os jogavam. Elas começavam a chorar. Suas mães recuperavam o brinquedo e devolviam a elas. Elas batiam palmas e ficavam felizes. Então suas mães se viravam e elas jogavam um brinquedo novamente. Os pesquisadores denominaram este tipo de comportamento como compulsão de retenção, e ele é exercido em todos os tipos de cenários. Existem mesmo algumas evidências que sugerem que estamos programados para isso. Quando ficamos presos em um circuito de decepção, simplesmente tentamos nos tornar cada vez melhores com a decepção, em vez de saltar para o circuito de realização. Um mecanismo-chave para quebrar este ciclo é fazer girar a lanterna do sistema de atenção do seu cérebro de sobreviver para prosperar. Isto, de acordo com Srinivas, leva à ciência da possibilidade, que é sua teoria básica, baseada em anos de pesquisa do cérebro e observação da maneira como as pessoas se comportam nos níveis mais profundos. Ao converter os pensamentos em realidade, ele diz: você deve pensar em termos de possibilidade e não de probabilidade, como as exceções o fizeram, não o que a maioria das pessoas experimentou. Como as pessoas de inteligência média acabam com carreiras de grande sucesso? Como as pessoas que vêm da mais baixa pobreza tornam-se ricas e financeiramente livres? Essas são as perguntas certas a se fazer. Dizendo: como posso fazer isto quando eu tenho essas adversidades? Provavelmente irá fazer seu cérebro bloquear e procurar consolar você. Na verdade, é possível que você nunca tente o suficiente porque tem medo de falhar. Essa falta de esforço é chamada de autoimpedimento, e quase todos os que Srinivas viu ao longo dos anos estão presos dentro disso até certo ponto. Eles têm medo de tentar duro o bastante porque se sentirão tolos se falharem, ao invés de se orgulharem por tentarem e por ficarem muito mais fortes e mais próximos do seu objetivo por tentar. Lembre-se, toda prática é um julgamento valioso se você aprender com ela. Uma checklist para concretizar os pensamentos. Srinivas forneceu uma lista de alguns dos fatores que ele descreveu acima para ajudá-lo a lembrar do que você pode fazer para aumentar as chances de seus pensamentos se tornarem realidade. Avalie a obra para ativar o córtex frontal esquerdo. Comece tendo o fim em mente para ativar o GPS do seu cérebro. Imagine usar os princípios específicos descritos acima para ativar a ação cerebral. Saiba qual tipo de procrastinador você é para encontrar outra maneira de servir a si mesmo e substituir o que ativa o centro de recompensas do cérebro.
Reduza o perfeccionismo para evitar que seu cérebro se paralise. Aborde o estresse básico antes do controle do pensamento para estabilizar sua amígdala, cérebro sensível, e o córtex pré-frontal, cérebro pensante. Controle os pensamentos com atenção à respiração e, em seguida, use a redefinição e a reorientação para estabilizar seu cérebro pensante e sensível. Use as intenções de execução em vez das intenções de objetivo para ajudar a memória de curto prazo. Assimile a informação para que ela possa alimentar o centro de ação. Circuito do salto de sobreviver para prosperar, redirecionando a lanterna do cérebro. Escolha a possibilidade sobre a probabilidade para economizar energia no cérebro e ajudá-lo a descobrir onde procurar. Você está falando sério sobre permitir que seus pensamentos se tornem realidade? Siga esses princípios básicos e você terá um excelente começo. Capítulo 3. O poder da possibilidade. Sua grande oportunidade pode estar onde você está agora. Napoleon Hill. Nos quase 100 anos desde que Napoleon Hill escreveu Quem Pensa Enriquece, o legado, o mundo mudou tremendamente. De cartões de crédito a telefones celulares, para a tecnologia de informática, que está presente em praticamente todos os aspectos da nossa atividade diária. Os avanços humanos transformaram nossas vidas de forma dramática e, como parte integrante disso, tiveram um impacto profundo nas empresas e nos produtos e serviços que elas oferecem. Dadas essas mudanças e avanços, são os princípios de sucesso que o Dr. Hill compartilhou conosco há quase um século ainda aplicáveis e relevantes no ambiente de negócios de hoje? Quais os princípios que podemos transmitir às futuras gerações que resistirão à prova do tempo e contribuirão para o seu sucesso? O pilar da filosofia de Hill é que a nossa capacidade de sucesso depende de uma coisa: o pensamento. Não importa quais mudanças estejam reservadas para a humanidade, este fato nunca mudará. E apesar de termos experimentado avanços tecnológicos notáveis, alcançar o sucesso através do poder do pensamento não requer necessariamente um avanço destrutivo. Às vezes, a oportunidade já está na nossa frente, apenas esperando que a melhoremos com nossos pensamentos e ideias. É exatamente o que Doug Peak, presidente e fundador da Heroes Earplugs, fez. Ele viu o potencial em um produto antigo, que não era particularmente excitante em sua superfície, e através da combinação do pensamento e ação, conseguiu aproveitar esse potencial para criar um negócio extremamente bem-sucedido e ter a vida de seus sonhos. Vendo o que os outros não veem. Doug sabia que queria ser um empresário aos 24 anos. À medida que ele contemplava várias ideias e oportunidades de negócios, um produto se destacava: os tampões de ouvido. Meu irmão me apresentou o conceito de dormir com tampões de ouvidos. O que achei atraente é que existem uma demanda e necessidade que não vão desaparecer. Os tampões também são leves e consumíveis. Como um empresário com poucas economias, tive a oportunidade de entrar em um mercado que não estava dominado por conglomerados multimilionários. Para ele, fazia todo sentido, e ele lançou a Heroes Earplugs em 1992. Hoje, sua empresa é a maior varejista de tampões de ouvido no mundo. De acordo com Doug, as destilações irrefutáveis de sabedoria em Quem Pensa Enriquece, o legado, tiveram um impacto ressonante em seu sucesso, quase 100 anos depois de escrito. Ele especificamente acredita seu sucesso à sua capacidade de ver a oportunidade. Ao criar
a He-Arrows, Doug seguiu vários princípios de sucesso. Primeiro, manteve a mente aberta para as possibilidades que a maioria das pessoas não consideraria. Ele conseguiu isso perguntando a si mesmo: se a tendência é ir rio abaixo, e se eu for rio acima? Sua fórmula para o sucesso é ver para onde as massas se dirigem e ir para o outro lado. Eu tenho uma mentalidade contrária. Estou em um negócio que os outros não viram nem consideraram. Posso ver o que é possível, ao invés do que já existe. Tentei encontrar o que é único, diferente e inovador sobre nossos produtos. A vanguarda da indústria é algo que existe há anos, mas vi algo que não estava sendo feito. Um princípio similar foi empregado por Harry Burt Jr. em 1920. O sorvete e o chocolate certamente não eram nada novos naquela época. Eles já existiam e eram desfrutados há anos. Então, em 1919, foi inventado o Eskimo Pie, o primeiro sorvete de baunilha com a inovação da cobertura de chocolate. Burt, dono de uma sorveteria em Youngstown, Ohio, adorou o conceito e o replicou em sua própria loja, mas sua filha considerou o deleite muito bagunçado. Isso fez surgir uma ideia. Simplesmente, ao introduzir um cabo de madeira na mistura, Burt criou uma novidade de sorvete portátil que não exigia uma tigela ou uma colher e não fazia bagunça. O sorvete no palito nasceu e estabeleceu as bases para a empresa Good Humor, que hoje é o maior produtor de sorvetes e novidades congeladas. As entrevistas originais de Hill mostraram que alguns dos maiores sucessos da história foram alcançados de forma exata, tomando uma coisa simples, básica e existente e melhorando de algumas formas, muitas vezes pequenas, que transformaram sua utilidade, atrativo e lucratividade. Como transformar uma ideia existente num negócio bem-sucedido que capta o interesse e a lealdade das massas? A resposta de Doug é esclarecedora. Venda o chiado, não o bife, mas certifique-se de ter um bife de qualidade. Ele encontrou um produto que existia há anos, com propósito e valor conhecidos. Mas, para atrair o mercado que o tornaria referência para este produto, ele teve que mudar a forma como as pessoas o percebiam. Em outras palavras, ele teve que se aterrar na época de hoje. A chave que encontrei não é necessariamente inovar até um ponto em que você reconquiste consumidores com o que um produto pode fazer para eles, mas levar um produto que já existe e tem demanda, adicionando um pouco de alarde e melhorando a qualidade e a experiência de marketing. Para fazer isso, Doug saiu do isolamento e criou um modelo de negócios inédito na época de Napoleon Hill. Não há nenhuma placa em um prédio de cimento e tijolos, repleto de dezenas de funcionários horistas da He-Arrows Earplugs. Ele trabalha inteiramente de casa, tem apenas 2 funcionários e quase nenhuma despesa geral. Contudo, utilizando a tecnologia de hoje, ele pôde criar uma companhia com uma marca mundialmente reconhecida que gera $1 milhão anualmente e vende para mais de 500 lojas. E tudo começou com o maior dos ativos: um pensamento. Pensamento mais ação. A fórmula final para o sucesso. Os princípios de sucesso compartilhados por Napoleon Hill e pelos grandes líderes de pensamento que ele entrevistou não têm nada de novo. As pessoas os seguiram por décadas. As ideias e os pensamentos não são novidade. Eles estão por aí desde os primórdios da humanidade. O que há de novo é como adotamos e adaptamos nossos pensamentos e ideias ao clima de negócios e aos desafios únicos de hoje, assim como o fez Doug Peak ao criar a He-Arrows Earplugs.
No entanto, tanto os empreendedores que você encontrará neste livro, assim como o próprio Hill, repetidamente nos relembram que a chave para o sucesso não é o pensamento, mas a ação que é tomada como resultado disso. Nas palavras do próprio Hill, primeiro vem o pensamento. Então, a organização deste pensamento em ideias e planos. Depois, a transformação destes planos em realidade. O início, como você observará, está na sua imaginação. Doug está bastante concentrado em seus objetivos e está sempre encontrando maneiras inovadoras de manter seu produto e empresa relevantes em um mercado competitivo. Ele compartilhou a importância de tomar medidas e acompanhá-las para atingir o sucesso. Mas, mais importante, enfatizou que o sucesso está diretamente relacionado aos pensamentos que nos influenciam. Não ouça toda a interferência sobre o porquê você não pode fazer. Apenas se concentre no porquê você pode fazer. O conselho de Doug ressoa com o último capítulo do Dr. Srini Pillay. Focar seus pensamentos sobre as possibilidades e não sobre os obstáculos. Pergunte a si mesmo: por que não? E se? Os maiores obstáculos que você enfrentará virão ao arranjar desculpas em vez de agir. Como você pode aplicar os princípios de sucesso do Dr. Hill e o fruto do pensamento como um aspirante a empresário no clima de negócios de hoje, como Doug Pick fez? 1. Veja as possibilidades. Abra sua mente para as possibilidades que já existem. Como você pode adaptar um produto, serviço ou ideia existente para torná-lo relevante e atraente para o mercado de hoje? Em vez de dizer, isso já foi feito, pergunte-se, como posso fazer isso de maneira diferente? Como posso fazer isso melhor? Mantenha o conselho de Napoleon Hill em mente. Sua grande oportunidade pode estar exatamente onde você está agora. 2. Veja o potencial. Veja o potencial que os avanços tecnológicos criaram e como eles podem beneficiar a sua ideia. A mudança é inevitável. Portanto, você deve se manter a par das oportunidades e tecnologias de negócios atuais e as vantagens que elas podem oferecer. Você pode usar a tecnologia moderna para criar um modelo de negócios inovador que lhe permita diferenciar a maneira como sua empresa é conduzida e como você entrega, comercializa e distribui seu produto ou serviço. 3. Tome uma atitude. A falta de ação causou o fim de muitas ideias e a perda de muitas oportunidades. Quando a semente é recém-plantada em sua mente, haja rápido para causar um pouco de alarde e você pode evitar que ela escape. Isso é tão verdadeiro hoje como foi quando Hill disse: a maioria das ideias nasceu mortas e precisam do sopro da vida injetado nelas através de planos definitivos de ação imediata. A hora de nutrir uma ideia é no momento de seu nascimento. Cada minuto que ela vive dá mais chances de sobreviver. 4. Seja persistente e paciente. Muitos empreendedores bem-sucedidos adotaram a teoria de Hill de que a paciência e a persistência fazem uma imbatível combinação de sucesso. O sucesso não é um processo automático. Ele requer diligência, atenção e disposição em investir tempo para aperfeiçoar suas ideias. Como os tampões de ouvido, esses conceitos não são novos ou inovadores. Eles foram implementados por professores e alunos de sucesso ao longo dos tempos e criaram negócios inovadores. Eles podem ser adaptados a qualquer ideia, nova
ou antiga, inovadora ou existente, e são tão aplicáveis hoje como foram há um século. Os princípios do sucesso nos negócios não mudaram. A única coisa que mudou é a maneira como conduzimos os negócios. A tecnologia e o tempo abriram a porta para opções e oportunidades que nunca imaginamos antes. Observe-os. Como um palito de dentes ou um fone de ouvido, eles sempre estiveram lá, apenas esperando que você os melhore através do poder de sua mente maravilhosa. Napoleon Hill observou que tanto a pobreza como a riqueza são descendentes do pensamento. Qual delas os seus pensamentos produzirão? A resposta é inteiramente sua. Capítulo 4. Alimentando seus sonhos. A felicidade é encontrada fazendo, não apenas possuindo. Napoleon Hill. A primeira lei de movimento do Sr. Isaac Newton estabelece que um objeto em repouso permanecerá em repouso, e um objeto em movimento permanecerá em movimento. Este princípio é tão aplicável ao pensamento como o é para todas as outras forças do universo. Uma mente em movimento permanece em movimento à medida que cada pensamento cria outro pensamento, movendo-se na mesma direção que o primeiro. Os pensamentos podem gerar energia gigantesca e produzir resultados que antes eram percebidos como inconcebíveis. Os pensamentos conduziram cada invenção e melhoria conhecidas pela humanidade. Eles fazem com que as pessoas tomem consciência de oportunidades que antes escapariam de sua atenção. E às vezes, a coisa em que um pensamento se torna adquire vida própria. O chefe Bruno Cerrato é um indivíduo que provou a teoria de que um mero pensamento, quando tratado, pode gerar resultados muito maiores e mais espetaculares do que o pensador já imaginou. Bruno chegou aos Estados Unidos com $200 em seu bolso. Ele não tinha emprego e não sabia falar inglês. Entretanto, era bilíngue, capaz de falar francês e italiano. Ele também possuía entusiasmo e determinação desenfreados, bem como um vasto leque de experiências e conhecimentos sobre restaurantes. Com essas qualidades, ele conseguiu garantir uma posição inicial como lavador de louças em um estabelecimento de renome, onde ele impressionou seu empregador com sua ética de trabalho e rapidamente subiu de posição. Hoje, Bruno é proprietário do restaurante mundialmente famoso Anaheim White House. Seus aclamados pratos, serviço brilhante e atenção aos detalhes lhe renderam inúmeros prêmios no ramo de restaurantes. Mas foram os extraordinários atos filantrópicos de Bruno que o honraram e lhe trouxeram fama, incluindo um título de Cavaleiro da República Italiana e o reconhecimento como o herói do ano da CNN. Embora as mesas de seu restaurante tenham sido ocupadas por presidentes dos Estados Unidos, dignitários mundiais e celebridades, seus clientes mais importantes não são seus ilustres clientes pagantes. São as crianças cujas vidas ele ajudou a transformar. A refeição de uma vida. Em 18 de abril de 2005, eu estava entrando no Clube Boys and Girls, organização sem fins lucrativos que acolhe e oferece oportunidades a crianças e jovens, no condado de Orange, na Califórnia, pensando que era um hotel. Era, na verdade, uma residência para crianças que não tinham casa. Eu estava com a mamãe e nós vimos um garoto comendo batatas fritas. Ciente de que aquelas batatas podiam ser o único jantar que ele teria naquela noite, minha mãe disse que deveríamos dar um pouco de macarrão para ele. Eu voltei para a cozinha e fiz macarrão para 75 crianças. Esta foi a primeira vez, mas eu não estava satisfeito e comecei a fazer semana após semana, ano após ano. Este pensamento provocou ação e resultados,
que ultrapassaram suas expectativas a passos largos. Hoje, o Clube da Caterina, chamado pelo nome de sua amada mãe, serve de 350 a 400 crianças todos os dias, 7 dias por semana. Até agora, eles serviram mais de 500 mil de refeições. Contar com a generosidade de Bruno é admirável e credível. Ainda mais incrível, porém, é o fato de que ninguém sabia da sua missão de alimentar as crianças durante os primeiros 5 anos de existência. Ele não falou sobre isso e escolheu não solicitar fundos, assistência ou elogios. Foi um gesto de amor e paixão. Em suas próprias palavras, ele estava fazendo de coração. Como empresário e filantropo, ele estava fornecendo um serviço altruísta, sem expectativa de reembolso ou recompensa. Ele não esperava ganhar fama ou receber reconhecimento por suas contribuições altruístas às vidas de crianças menos afortunadas. Pelo contrário, ele estava exemplificando o verdadeiro altruísmo, segundo a prova lendária do Dr. Hill de que a grande conquista geralmente nasce de um grande sacrifício e nunca é o resultado do egoísmo. Na verdade, suas realizações são notáveis, mas também os sacrifícios do chefe Bruno. Como tantos empresários, a recessão teve um impacto em seu restaurante e seu negócio entrou em tempos difíceis. Em 2009, eu quase perdi meu restaurante. A economia estava abaixo de 30%. Eu estava pronto para fechar as portas. O meu pensamento inicial era o de que eu tinha que parar de alimentar as crianças. Não porque queria, mas devido à economia. Mas eu não podia deter meus esforços para alimentar as crianças. Independentemente da economia, eu tive que continuar, o que me deixou mais feliz e mais confiante durante a pior situação econômica de minha vida. Eu sinto que fiquei mais forte. Então ele perseverou, e o seu negócio não só sobreviveu, como prosperou, assim como seu trabalho filantrópico. Espalhe a palavra, espalhe o trabalho. Quando estamos executando uma ideia que se origina do coração, temos a responsabilidade de informar as outras pessoas sobre o que estamos fazendo? Por 5 anos, o chefe Bruno não fez nada, e silenciosamente, sem qualquer conhecimento público ou reconhecimento, ele alimentou centenas de crianças todos os dias. A seus olhos, era um serviço altruísta decorrente do amor. Ao manter o silêncio, sem a expectativa de elogios ou reconhecimento, por não compartilhar nossos pensamentos e empreendimentos, podemos acabar limitando a amplitude e o alcance que nossos esforços podem obter. Muitas vezes, nossos esforços desencadeiam o mesmo desejo nos outros, que estão inspirados e também querem contribuir positivamente para a nossa causa. É tudo uma questão de influência, e a força da influência quando usada de forma positiva. Quando olha para trás, Bruno admite que poderia ter pedido ajuda de amigos. Eu percebi a mente poderosa que as pessoas têm quando se intensificaram para ajudar. Eu acolhi a ajuda e precisava disso. Hoje, eu não pago pela massa. Recebo doações de pessoas que amam o que faço